Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar, do Egito Antigo, já de antemão lembrando que o Egito Antigo é uma das civilizações da Antiguidade que faziam parte da Antiguidade Oriental, que na história nós, comumente, colocamos o Egito Antigo dentro das sociedades do Egito da Antiguidade Oriental. Então, pessoal, vamos, começar pela localização geográfica, O Egito está situado no nordeste da África, também considerado, como um dos países do norte da África, mas mais situado ao nordeste, E o Egito Antigo ele foi dividido em Alto Egito, a região dos vales, mais na região central, mais ao sul do Egito, e o Baixo Egito, a região do delta do Rio Nilo, onde o Rio Nilo desemboca no mar Mediterrâneo. Então essa aqui é a localização, geográfica do Egito, para você se situar em que lugar, essa história se fez. Então, a partir de agora, nós vamos ver então a formação do Estado no Antigo Egito. Como é que ele se formou? Ele nasceu a partir dos nomos, que era um conjunto de aldeias governada por monarcas, e nesse processo dos nomos, se formou os reinos do Alto e Baixo Egito, que a partir do rei Nemés, rei governante do Alto Egito, ele acaba conquistando o Baixo Egito, constituindo assim, a unificação do Egito e se tornando então o primeiro faraó. A partir daí, nós vamos ter a formação de um império, E vamos ver agora como se deu essa organização e a periodização, ou seja, os períodos dessa história do Egito Antigo, Então, pessoal, nós temos o Antigo Império, O Antigo Império que ele passa aí do ano de 2750 a 2140 a.C., que é o momento em que se organizaram as grandes construções de obras públicas, entre elas as pirâmides, principalmente as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, que levaram o respectivo nome dos seus faraós, Depois desse período nós temos o Médio Império, entre 1955 a 1785 a.C., ao qual ocorreu a invasão dos Hicsos, E o Novo Império, que se instituiu a partir de 1550 até 1070 a.C. Esse período inicia-se então com a expulsão dos Hicsos e, nesse período, o faraó Amoses iniciou um processo de expansão militar, ok? Então, esses são os três grandes períodos, que a gente pode ver aqui, nessa linha aqui organizada para vocês, onde nós temos o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então, aqui, no Médio Império, destacou-se aí, o faraó Amenemá III, que governou entre 1844 até 1797 a.C. E no Novo Império, um período de pujança do Egito, onde destaca-se o faraó Amoses, Akenaton, Akenaton, que era Amenófis IV, que na realidade, o sucessor dele vai ser Tutancâmon. Akenaton aqui é interessante porque ele tentou instituir um culto ao deus Aton, e acabou sendo destituído do trono, assumindo então Tutancâmon, que vai governar entre 1333 até 1323, Também conhecido aí o Tutancâmon como faraó menino, porque ele morreu aí entre os 18 e 19 anos de idade. Outra questão também importante é que a partir ali
né, aproximadamente de 670 até 30 a.C., nós temos as invasões dos assírios, persas e macedônios. Macedônios, né, a passagem de Alexandre o Grande pelo Egito, e é quando ele funda a cidade de Alexandria. Ok? A partir de 30 a.C., nós temos o domínio romano, né, sobre o Egito, que se estende aí até a queda do Império Romano em aproximadamente aí 475 depois de Cristo, ok? Então, vamos aqui. Aqui um pouco da organização da sociedade egípcia, né? No topo da pirâmide, a família do faraó, o faraó é a sua família. Depois, os sacerdotes e a nobreza, né? Os sacerdotes tinham uma importância muito grande na sociedade egípcia, porque organizavam os cultos, né, os cultos aos deuses, né, as oferendas que eram feitas para o faraó, que também era uma divindade, assim como para os templos. Então eles organizavam tudo isso, né? A nobreza, que eram essas famílias oriundas, né, lá dos nomos, os escribas, os militares, os coletores de impostos, os camponeses e os escravos. Esses estavam na base da sociedade egípcia e que davam a sustentação a toda essa estrutura social, ok? Então aqui, o faraó era considerado um deus vivo nessa sociedade, né? Filho de Amon-Ra, ou seja, filho do sol. Então o deus Amon-Ra, que era o sol, né, era o deus maior que organizava toda essa sociedade, não é? Era uma sociedade que se organizava a partir da religião. O vizir, né, era a maior autoridade depois do faraó, e ele, né, organizava todas as questões, né, referentes às obras públicas. Ele era o primeiro-ministro, né, o administrador desse estado, tá ok? Então, também os cultos religiosos, geralmente ele fazia o papel de arquiteto, de engenheiro, enfim, ele era essa figura central na política egípcia, né? Inclusive as questões de guerra também, as questões militares, passavam pela decisão do vizir. Os nobres eram esses descendentes, né, das famílias mais importantes dos antigos nomos, né? E os sacerdotes detinham o poder, né, de administrar os bens que os fiéis e o próprio Estado ofereciam aos deuses. Então eles tinham essa importância político e religiosa no Antigo Egito, ok? Então aqui nós temos também os escribas, né, que dominavam a difícil escrita egípcia, encarregavam da cobrança dos impostos também, né, na figura dos coletores, daí os escribas organizavam isso, e da organização das leis, dos decretos, da fiscalização da atividade econômica em geral. Então eles tinham esse papel. Eles eram as pessoas que faziam, na verdade, as estatísticas gerais, não é? Os soldados, que nunca atingiam um posto de comando, porque isso era reservado à nobreza e ao próprio faraó, né? Os artesãos, que exerciam as mais diversas profissões que vocês imaginarem, né? De padeiro a pedreiro, enfim, né? Isso eram os artesãos que detinham essas profissões. Os camponeses, né, conhecidos no Egito como os felás, esses garantiam o sustento alimentar de toda a sociedade egípcia, né? E os escravos, que geralmente eram estrangeiros, prisioneiros de guerra, né? Ou também os escravos podiam ser aldeias endividadas, que para pagar essa dívida com o faraó ou com os templos, acabavam servindo como escravos durante um determinado período, ok? Então essa era a organização básica da sociedade egípcia. E aí nós temos a organização econômica, né? A sociedade egípcia, ela se baseava então numa sociedade, né, de agricultura de irrigação, também conhecida como
as civilizações hídricas da Antiguidade Oriental, né? Se organizavam na pecuária também, no comércio, na mineração e no artesanato. Então eram essas, né, 5 atividades que organizavam economicamente a sociedade egípcia. Né? O comércio, eles faziam comércio com os fenícios, faziam comércio com os gregos, faziam comércio com a ilha de Creta, né, na atual Grécia. Então era todo esse movimento comercial, né, que os egípcios desenvolviam na região, sobretudo no com o mar Mediterrâneo. Né? A escrita egípcia destaca-se 2 formas: os hieróglifos, né, usados geralmente para inscrições oficiais e sagradas, essa de uso muito popular no Egito Antigo, e a hierática, que era a escrita dos deuses, né, utilizada principalmente pelos sacerdotes. Ok? Então, pessoal, né, nossa aula de hoje traz esse panorama do Egito Antigo, né, uma visão panorâmica das características mais importantes. Então, né, a nossa aula trouxe hoje esse panorama. Então, um abraço a todos e até mais.